Bom dia, acadêmicos da Andrews. Tá chique a coisa, hein? Todo mundo aluno da Andrews. É a melhor e maior instituição da Igreja Adventista no mundo. Olha, vocês não são pouca coisa, hein? E a gente pode dizer que a gente é professor da Andrews também, pastor Ginaldo? Doutor Márcio, desculpa aí. Ele foi aluno da Andrews e agora vai ser professor da Andrews. Olha, são coisas que só o pastor Ginaldo consegue. Que privilégio, não? A gente fazer parte de uma academia como essa. Eu queria começar parabenizando a Norte Paranaense, pastor Edinaldo, por essa iniciativa que nós esperamos que vire um vírus, essa palavra viral, né? Essa palavra hoje está moderna, aqui na União Sul, que os outros campos copiem essa iniciativa. Eu fico pensando aqui o que faz alguém sair de casa domingo de manhã, porque sábado é o dia do Senhor, domingo é o nosso, né? Sábado a gente entrega para Deus, passa o dia na igreja, mas domingo a gente acha que tem que ser o da gente, com a família. E todos vocês têm parado as atividades da semana para estar aqui. Imagino que alguns maridos iam lavar a casa para a esposa, iam fazer almoço hoje, e a gente como igreja pede perdão por eles não fazerem isso. Ia ser exatamente hoje e estão aqui. É um gesto bonito que nós é que cortamos, mas valeu a iniciativa. Valeu essa, não? Valeu. E eu gostaria de louvar a Deus, porque, sabem, Ellen White diz que nós, líderes, deveríamos gastar mais tempo ensinando do que pregando. E a gente gasta muito mais tempo hoje pregando. Eu sou convidado mais para pregar do que para ensinar. E o que a gente está fazendo aqui, vocês também devem fazer, até porque surgiu um assunto ali do discipulado, né? Vocês têm que repassar isso a outros. Então, por isso é importante anotar, mesmo que você tenha algum resumo aí, anotar, porque a gente vai aprendendo enquanto anota, e quando a gente passa para os outros, então o aprendizado se multiplica. E quando a Ellen White diz que a gente tem que mais ensinar do que pregar, é porque o ensino tem um pouquinho mais de interação, embora a gente aqui talvez não consiga tanto quanto gostaria, mas a gente aprende e aplica. Eu gostaria de conhecê-los rapidamente. Vou fazer 2, 3 perguntas só. Quantos aqui têm algum cargo na igreja? Posso ver as mãos? Só pegaram gente que tem cargo? Legal. Quantos aqui já levaram pelo menos uma pessoa a Cristo através do batismo? Posso ver as mãos? Era outra condição, pastor? Olha aí, isso é um time... Eu nem sabia que tinha... Você pegou o time já nata da igreja, né? Essa vem na sequência. Vem na sequência? 2014. Ok. E quantos aqui tem menos de 10 anos de adventismo? É mais da metade, ou metade por aí. É empolgante e impactante saber essas informações, porque a gente vê o perfil das pessoas com os quais está trabalhando aqui. Eu tenho convicção que vocês já fazem muito daquilo que estão ouvindo e aprendendo, mas eu sei que Deus quer alguma coisa a mais de vocês e por isso vocês foram chamados por Deus para estar aqui durante estas aulas de academia. Bom, o tema dessa primeira aula, e alguém mostra o tempo para mim, pastor? Tá. Mobilização para a missão, foco da liderança adventista. Nós não temos dúvida de qual é o negócio da igreja, qual é a missão da igreja. Pregação do evangelho, testemunhar. A igreja adventista na divisão sul-americana agora tem uma missão bem simplesinha que dá para a gente decorar aqui. Fazer discípulos, se você puder anotar é legal, fazer discípulos através de comunhão, relacionamento e missão. Fazer discípulos através de comunhão, relacionamento e missão. E esse é o rumo da nossa visão também do Cada Um Salvando Um. Discipulado é passar para alguém de 3 formas: espiritual, relacional e missional. E nós vamos depois, na segunda aula do dia, falar sobre isso aqui. Se nós temos esta missão, qual deve ser o papel da liderança adventista? Porque quando você é chamado para liderar uma instituição, você tem que saber qual é o negócio da instituição. E parece que às vezes nós temos alguns líderes que não entendem muito que o negócio da igreja é missão. Que nós temos uma razão de ser como igreja. E por não saber exatamente qual é o negócio da igreja, gastam mais tempo em coisas que não são do negócio da igreja do que no próprio negócio. Por exemplo, se nós fôssemos uma agência
para acalmar, apagar fogo, tipo bombeiro, então o negócio de um líder seria correr atrás das casas para apagar fogo de tudo que é problema que tem nas casas. Se o nosso negócio fosse só manter o número de membros, então o nosso negócio tinha que ser fazer show na igreja para todo mundo ficar feliz e ninguém sair da igreja, se só o negócio fosse esse. E aí você pode ter, se o nosso negócio fosse patrimonial, nosso negócio seria construir igreja, seríamos medidos pelo quanto nós gastamos em construção de igreja. Se o nosso negócio fosse apenas estrutural, então nós íamos marcar nosso êxito por reuniões que nós temos na igreja. Reuniões e mais reuniões. E por aí vai. Agora, se o nosso negócio é missional, então essa igreja tem que ser medida pela missão, pelo discipulado, quanto tempo gasta treinando, quanto do dinheiro da igreja vai para a missão, quantos projetos acontecem, quantos membros estão se envolvendo na missão. Tudo que tem a ver com a missão deveria ser o norte de um líder da igreja. Bom, dizem que há 4 formas de autoridade. 4 formas de autoridade. E de alguma forma, todos nós estamos hoje envolvidos na missão por causa de uma dessas 4 formas de autoridade. A primeira dizem que é a autoridade da posição ou do posto. Tem uma expressão bem popular para isso. Quando alguém chega e diz assim, você sabe quem está falando? Qual é a expressão? Hã? Fala? Carteiraço. Carteiraço, é isso aí. Você sabe quem está falando? O policial para, você sabe quem está falando? Alguns usam isso. Olha, eu sou o fulano de tal, presidente de não sei do que. Muitos usam isso. Você sabe quem está falando? Eu sou o ancião da igreja. Então você faz favor de... Né? Então são os carteiraços da vida. Tem um outro estilo de administração que é do conhecimento. Você sabia que eu sou PhD em tal coisa? Você sabia que eu tenho 3 faculdades? Você sabia que eu estudei aos pés de fulano de tal? E por aí vai. Então, a autoridade do conhecimento. E quem tem mais títulos na igreja passa a ser o líder da igreja. E às vezes, naturalmente, a igreja se dobra para essa pessoa, porque ela tem um status que os outros não têm, então todo mundo diz, esse aqui tem que ser o líder da igreja, só porque ele tem um título que os outros não têm. Há um terceiro tipo de autoridade que é a da personalidade. Essa pessoa não necessariamente tenha mais estudo que as outras, não necessariamente tenha um cargo, mas todo mundo segue. Você lembra de algum líder político que tinha esse perfil assim de carisma e levava o povo para onde queria, mesmo para o lado errado? Diga, algum nome. Por conta de vocês aí. Olha aí, quantos nomes? Hã? Quem mais? Essas pessoas levavam qualquer um para o lado errado, mas assim um carisma tremendo. E vocês já viram falar nesses líderes religiosos que o povo chega a se matar até porque tem uma convicção? Olha o carisma dessa pessoa, a capacidade de influenciar as pessoas. Qual dessas aqui seria a base bíblica da liderança? Qual dessas? 2. Você entende que biblicamente quem tem o conhecimento deve ter o poder na igreja? Está faltando. Eu entendo que vocês procuraram o menos mal dos 3, né? Mas o que a Bíblia nos defende é a autoridade moral. O primeiro diz assim, olha, eu sou líder de mordomia e estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser pactuante, 10%. E eu estou falando porque eu sou líder de mordomia, então, por favor, obedeça. Esse é o do posto, né? O outro diz assim, olha, eu sou líder de mordomia, ok? Mas eu fiz PhD sobre oferta. E cheguei à conclusão de que o pacto é o melhor projeto, por isso você tem que atender. Porque olha, aqui há uma apostila, há um tratado aqui teológico sobre... Então, por causa disso, eu fiz todos os cursos necessários, você tem que... Porque eu tenho conhecimento, você tem que seguir. A minha ideia. O outro... Por ser carismático, ele nem tem informação nada sobre o assunto, mas ele tem a capacidade de influenciar pessoas e ele leva para onde quer, mesmo que não tenha muita convicção. Agora esse aqui diz assim, olha, faz algum tempo na minha vida que eu aprendi que eu deveria ser fiel a Deus nas minhas ofertas e eu tenho feito um pacto com Deus já por algum tempo. E eu comecei com 2%, fui para 5% e hoje eu estou com 10%. Deus tem me abençoado. Isso é uma gratidão que eu evidencio para Deus. E eu queria que você sentisse essa experiência na sua vida também. E eu tenho convicção de que mais à frente você vai falar a mesma coisa que estou falando, porque eu tenho sentido isso em minha vida. Essa é a autoridade moral. Eu tenho vivido e por isso eu posso falar. Qual é o tipo de autoridade que você mais vê na igreja ou pelo qual você acha que foi eleito para estar?
Sabe que não é só a posição do líder ou a visão que leva ao resultado. Quando as pessoas não aceitam a pessoa, olha, eu não aceito essa pessoa aqui, o caráter dela não me dá segurança, e as propostas também não, as pessoas buscam outro líder. Se as pessoas não aceitam o líder e aceitam a visão, olha, esse camarada não sai nada de bom, mas essa ideia é boa, embora ele não tenha moral para nada. As pessoas ainda buscam outra pessoa. Se o camarada é aceito, olha, esse aqui é um amigo, tudo que ele faz eu gosto, mas essa ideia dele não faz sentido. Ainda não tem sucesso, as pessoas buscam outras ideias. Apenas acatam o líder quando o líder e a visão existe harmonia. Essa pessoa tem moral para falar o que está falando e o que ela está falando tem conexão. Não é apenas um carismático que está falando sem saber o que está falando. Então, pessoas e ideias têm que estar unidos para que realmente as pessoas sejam aceitas. Bom, essa pequena aula aí, ela vai falar sobre qual é o exemplo de Jesus como líder. E esse exemplo todo está baseado no livro de Marcos. Vamos pegar 10 textos rapidamente de Marcos, que nos falam conceitos de liderança na vida de Jesus. Primeiro, Marcos 1, verso 7. Abra a Bíblia, esse é o nosso livro de texto. Marcos 1, verso 7. Se desse, gostaria que vocês lessem, mas nós vamos ter que ser bem rápidos aqui. Marcos 1, verso 7, diz assim: E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Quem é esse personagem aqui? João Batista. Segundo Jesus, não houve homem maior do que João Batista aqui na terra. Agora, João Batista era porta-voz, ele chegou antes de Cristo. O incrível era o perfil desse porta-voz de Jesus. Porque quando você lê Mateus 3, 1 a 4, que fala do perfil de João Batista, tem 3 características que parece que você não escolheria um porta-voz como esse. Diz que ele pregava no deserto. Hoje os evangelistas vão para o centro da cidade, aonde está o povo. Saul ia para o deserto. Quem quisesse ouvir, não ia se encontrar com o evangelismo por acaso, ia lá porque tinha convicção. Ele ia para o deserto e o povão saía da cidade para o deserto. Talvez esse método nós não fôssemos apreciar se nós fôssemos escolher um porta-voz para nós. Segundo lugar, ele tinha um estilo diferente. A roupa de João Batista era tão atípica que a Bíblia chega a mencionar que ele se vestia de peles de camelo. Sinal de que não era a roupa típica, era um camarada diferente. Ele era todo, é um original, né? A gente costuma dizer hoje. Mas Jesus escolheu João Batista. Em terceiro lugar, a alimentação dele era diferenciada. Para aquele tempo era diferenciada. Mesmo com essas características diferenciadas, Jesus entendeu que não era isto o mais importante, não era o método, não era se a sua postura era esquisita desde que estivesse dentro dos princípios, e não era também a questão das preferências simplesmente por preferência. Claro que havia princípios por trás de tudo isso, mas é porque ali estava alguém que saberia se portar como porta-voz. O que é um porta-voz? Primeiro, se ninguém segue a sua mensagem, então você não tem porta-voz. Porta-voz é aquele que fala antes, durante e depois. Imagine que você tem, por sábado, 10 minutos para falar na igreja e fala a cada mês, 10 minutos. A pergunta é, se só esses 10 minutos vão ter influência sobre as pessoas, daquilo que você fala, esses 10 minutos vão desaparecer. Agora, se você consegue criar um porta-voz seu de uma ideia, um conceito que você tem, de tal forma que, mesmo que você não esteja lá, alguém vai falar o seu conceito, então você é um líder. Líderes que não tem ninguém repetindo a sua ideia, o seu conceito, a sua proposta, esse líder não é líder porque ele não tem porta-voz. Os verdadeiros líderes, quando saem do palco, eles têm outras pessoas que vão ao palco e falam a mesma coisa, porque ele conseguiu convencer pessoas fora do palco. Imagine um pastor distrital, que aqui na União Sul tem em média 6 igrejas por distrito, e ele vai então a cada 3 sábados, vamos colocar, cada mês, por exemplo, vai numa igreja. Se a mensagem que ele tem só é levada à igreja, quando ele está presente através dele, seguramente essa mensagem nunca vai chegar ao coração das pessoas, porque nós precisamos de reforços. Por isso que um líder tem que ter porta-voz. O pastor pode não estar lá, mas o ancião está falando esta mensagem, que é do pastor, que é a mensagem de Deus. O diretor dos jovens está falando a mesma mensagem. O diretor da escola sabatina fala a mesma mensagem. Isso chama-se porta-voz.
A pergunta então que fica é, será que eu tenho porta-voz? Será que as minhas ideias estão embutidas na mente de outras pessoas, de tal forma que quando eu não estou falando, essas ideias continuam repercutindo? O líder deve ter certeza de que aqueles que estão mais próximos sabem exatamente o que se espera deles. Eu sei que as pessoas que estão próximas entenderam a mensagem e elas vão reproduzir esta mensagem a outros. Então, líderes têm que possuir um porta-voz. Você lembra de um outro porta-voz da Bíblia? O irmão de Moisés. Porta-voz tremendo, né? Moisés, Senhor, eu sou ruim da fala. Eu vou ter um porta-voz. Você fala para Arão e Arão vai ser o teu porta-voz. São personagens como esse que nos mostram que todo verdadeiro líder não pode conter só para si aquilo que crê. O segundo conceito está em Marcos 1, verso 10. Então foi ouvida a voz do céu, uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui está falando sobre chamado. Liderança espiritual passa por chamado. Liderança profissional não é isso, as pessoas se apresentam, né? Mas liderança espiritual, eu tenho que receber um chamado. Quando a gente fala sobre ministério pastoral, isso parece que é natural. Mas quando se fala sobre os dons espirituais e os líderes espirituais, a gente quase que separa o ministério disso, mas é o mesmo conceito de chamado. Sabe, eu gosto de pensar que no Espírito Santo como administrador da igreja. Eu gosto de pensar que toda vez que uma comissão de nomeações se reúne para escolher os oficiais da igreja e não encontra um líder para um cargo, vamos colocar do Ministério da Criança, e analisa, mas cadê a líder do Ministério da Criança? Nós não temos aqui, não temos. Se nós dissermos que não há, nós estamos culpando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o administrador da igreja, ele sabe que aquela igreja precisa de 1, 2, 3 professores do Ministério da Criança. E se a comissão não encontra, a culpa não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo concedeu dons para aquela comunidade. Ali tem alguém com dom para o Ministério da Criança. Senão o Espírito Santo estaria errado. O problema é que há pessoas que não ouviram, aliás, não reconheceram o chamado e por isso não estão se apresentando e dizendo, eu tenho dom. E eu vou evidenciar, tenha cargo ou não, eu recebi um chamado e vou fazer esse ministério. Então, líderes têm que sentir o chamado. Eu gosto desse pensamento de Tom Peters, que diz assim, líderes dão uma causa a cada pessoa. Se você quiser que as pessoas prestem atenção, muita atenção, aliste-as numa causa que possa despertar o seu interesse. Por exemplo, tornar-se parte de uma equipe que fará história. As pessoas fazem o impossível por uma causa, mas por um negócio elas apenas trabalham. Nós temos que hoje dar mais negócios. São aqueles desafios ousados, não aquela rotina. Vamos batizar 10 esse ano. Isso aqui é rotina. Agora, vamos fazer com que cada membro descubra seu dom e transforme no ministério esse ano. Isso é uma causa. Isso é uma causa. Vamos fazer a Semana Santa, trazer 20 visitas esse ano aqui na igreja. Isso aqui é um negócio. Um negócio. Mas uma causa diz assim, irmãos, cada um vai trazer um essa semana. E nós queremos abrir uma classe bíblica com 50 pessoas. É uma coisa acima do normal. Aí sim nós estamos falando de maiores desafios. Há dois tipos de pessoas hoje, as induzidas e as escolhidas. As induzidas são aquelas que elas se escolhem e a luta dela é convencer as pessoas das suas próprias ideias. Passam a vida toda tentando convencer as pessoas das ideias. Elas foram induzidas. Mas as escolhidas, essas aqui, elas têm um diferencial. Olha, o projeto não é meu, é de Deus. Deus me colocou aqui e eu vou falar aquilo que eu tenho convicção. E se Deus falou para mim, vai falar a vocês também. Eles não têm aquela obsessão de vender o peixe. Sabe, pessoas que ficam lutando sozinhas às vezes. As pessoas foram induzidas, não entenderam que se o Espírito Santo falou a ela vai falar às outras também. Há dois riscos num chamado. Se apresentar sem ser chamado. Você lembra de alguém que se apresentou sem ser chamado na Bíblia? Ok, esse é sempre lembrado. E você lembra de alguém na história da igreja que foi chamado e não se apresentou? Jonas, da Bíblia. E na história da igreja tem dois camaradas antes de Ellen White. Lembra do nome deles? Opa, como é o nome? E Guilherme Foy. Esses dois homens Deus chamou antes de Ellen White, eles foram chamados e não se apresentaram. Nós temos esse perfil na igreja hoje. Nós temos pessoas que se apresentam sem ser chamadas, são pessoas que tudo é difícil, tudo está ruim, elas reclamam de tudo, é um sofrimento. Pessoas não chamadas e que se apresentam, elas não vivem a alegria do chamado. E pessoas que foram chamadas, não se apresentaram, se tornam críticas.
Elas gostariam de estar no lugar do outro e não estão. Guilherme Foy e Rasenfels tiveram problemas até emocionais, se é a expressão correta, Dr. Márcio. É porque depois entenderam, quando Ellen White começou a mostrar a primeira visão, que eles tinham tido aquela visão, não se apresentaram e eles tiveram problemas depois. E há muita gente na igreja que foi chamada e não se apresentou, e elas não conseguem ver o outro lá na frente fazendo as coisas e por isso ficam minando por trás. Por que não aceitou o chamado? E elas têm uma luta interior. Eu gosto desse pensamento que diz que Deus nem sempre chama os... Mas o quê? Então não tenhamos medo. Deus nos chamou, vamos tranquilos, porque esse é o chamado de Deus. Marcos 6,37. Terceira característica. Nós temos que andar sempre rapidinho assim. Aqui fala que líderes precisam ser ousados. Você não acha que foi ousadia de Jesus falar essa frase aqui? Tremenda ousadia, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ele chama aqueles 12 homens pescadores que não tinham as redes na mão e diz simplesmente a eles: dá-lhes vós mesmos de comer. É ousadia ou não é? Jesus sabia que eles não podiam conseguir alimento, sabia ou não sabia? Que eles não podiam, claro, não havia mercado, eles não tinham dinheiro, a mínima chance. Por que Jesus fez o pedido? Uma maneira de fazer aqueles homens enxergarem mais longe, extrair soluções de onde e evidenciarem fé. Olha, nós vamos fazer a nossa parte, mas Senhor, você tem que fazer a dele, façam a de vocês, vão na frente. Sabe, irmãos, esse conceito de cada um salvando um, que nós vamos falar depois sobre ele, é essa ousadia. Senhor, mas vamos salvar o mundo todo? Não se preocupa com o mundo todo, faz a tua parte. Mas pensa no mundo todo. Você não vai chegar lá, mas pensa no mundo todo. Dá-lhes volta. Salvem 7 bilhões de habitantes, 7,2 bilhões de habitantes. Esse é o desafio da igreja cristã, a igreja adventista. Mas isso é impossível. Saia para fazer. Depois eu faço o resto, mas saia para... Esse é o conceito do cada um salvando um, que vamos ver na segunda aula. Mas dai-lhes voz de comer. 3 exemplos que evidenciam como Jesus lidava com essa ousadia. Primeiro, ele comunicava a visão que ele tinha. E ele tinha uma visão e passava aos discípulos. Segunda participação dele era delegar a autoridade para que os discípulos executassem aquela visão. E em terceiro lugar, ele demonstrava confiança, permitia que os discípulos partilhassem daquele cumprimento. Vejam só, há pessoas que não têm visão. Se não tem visão, não sabe o que quer, não há ousadia. Se eu não tiver a visão de que o negócio da minha igreja é salvar o planeta, e Deus nos chama como membros para isso, se não tem essa visão, não há ousadia. Segundo lugar, se eu não comunico essa visão às pessoas que são os liderados meus, como é que eles vão junto comigo? Eu tenho que desafiá-los a ter a mesma visão. Cristo fazia isso, tinha visão e comunicava. Terceiro, estou pondo 2 aqui em cima, tem que ter a visão, tem que comunicar, tem que delegar. Há pessoas que têm a visão, comunicam, mas não delegam. Sabe, pessoas que não delegam, centralizam, e nós temos problemas de liderança, às vezes, na igreja, de centralização. Uma pessoa faz tudo na igreja. Uma pessoa toma todas as decisões. Na hora da comissão, todo mundo olha para aquela pessoa para ver para que lado ela volta. Isso não é delegar. Deus delegou para que cada membro da comissão tivesse o mesmo poder de voto. E nós temos que olhar mais para cima do que, às vezes, para quem está dirigindo a comissão. Mais para cima do que para uma pessoa específica da comissão. Porque Deus delegou a todos nós a liderança desta igreja aqui na terra. E em terceiro lugar, confiar, permitir que eles arrisquem. Nós vamos ver depois um pouquinho mais sobre esse terceiro aspecto aqui. Será que nós temos essa ousadia aqui? Quarto lugar, líderes escolhem sua equipe. Marcos 2,14. Vamos lá? Marcos 2,14 diz assim: quando iam passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Líderes escolhem sua equipe. Sei que nem sempre eu escolho a minha comissão do departamento que eu fui eleito, na comissão de nomeações. A pergunta é: quem disse que eleição só acontece numa comissão de nomeações? Quem disse que pessoas escolhidas têm que ser escolhidas por uma comissão? Nós estamos falando aqui de pessoas escolhidas para uma missão, não para um cargo. Eu perguntei aqui quantos já levaram a Cristo e perguntei quantos têm cargos na igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Há pessoas que dizem assim: eu não fui escolhida para nada esse ano. Se referindo a uma comissão de nomeações. Isso é coisa tão pequena. O fato é que Deus nos escolheu para uma missão muito maior que um cargo na igreja. Então, você tem que escolher a sua equipe. Mas a comissão de nomeação vai referendar? Não, não tem que referendar.
O fato é que você tem que ter pessoas que não tenham cargo, que apoiem. O seu porta-voz não foi escolhido pela comissão da igreja. Esse porta-voz pode ser uma outra pessoa da igreja. E esta equipe que eu estou me referindo são pessoas da igreja que você vai passando. É o seu discipulado, fazendo uma equipe de tal forma que essa pessoa vai repassar a outros aquilo que você crê. Tenha cargo ou não. Se não tiver cargo, melhor ainda, porque ela não gasta tempo lá na estrutura da igreja. Ela está mais disponível para suas ações lá fora. Líderes têm que ter porta-voz, eu tenho que ter um porta-voz, ou mais. Líderes têm que ter uma equipe. Quem é que hoje comunga com a minha visão e eu estou me reunindo periodicamente com eles, independente da estrutura organizacional da igreja? Olha que bonito esse pensamento. Líderes não criam seguidores, eles criam mais líderes. Essa frase aqui, ela contraria o que a gente pensa. Quem é que está me seguindo? Esse não é um negócio. Eu não tenho que procurar gente que me siga. Eu tenho que procurar gente que pensa. Eu não tenho que procurar pessoas sem cérebro que simplesmente reproduzam a minha ideia. Eu tenho que procurar pessoas que me questionem a ideia, que possam somar a minha ideia. Também vamos pensar mais nisso à frente. Os maiores líderes são os que não têm seguidores. Opa, como assim? Eles procuram mais líderes para que possam transmitir-lhes o poder de descobrir e criar seus próprios destinos. Líderes amam trabalhar com outros líderes. Os líderes podem ser reconhecidos pela companhia. Se você estiver trabalhando com pessoas que são líderes, sua influência crescerá geometricamente. Líderes trabalham com líderes. Geometricamente significa 2, 4, 8, 6, 32, 64. E aritmética é 1, 2, 3 e assim por diante, né? Você multiplica-se quando você lidera líderes. Só que é muito mais complicado liderar líderes do que liderar liderados. É ou não é? Porque líder, ele não entra em todas as suas ideias. Ele questiona, ele quer fazer um pouquinho diferente. Ele é aquele que talvez não seja de chegar na hora certa, de fazer tudo quadradinho. Como... Líder não é assim. Líder é diferente. Vocês aqui todos são líderes. E aqui a gente tem que trabalhar diferente do que às vezes uma pessoa que é só liderado, entra, senta e nunca está aqui na frente. Vocês reavaliam tudo que eu falo aqui. Vocês têm um filtro tremendo de tudo que eu falo, de como eu me porto, do que está aqui. Vocês estão avaliando outras coisas por trás. Liderar líderes é assim. Mas esse é o tempo melhor que alguém pode usar, é quando lidera líderes. Vou mostrar por quê. Olha John Maxwell, vamos ler juntos? Você crê nisso? Você quer multiplicar, você tem que achar pessoas líderes na igreja, ou fabricar líderes na igreja. Olha só, se você lidera um subordinado, você lidera e acaba aqui a sua influência. Terminou, não tem mais uma linha para baixo. Mas se você lidera líder, toda vez que tiver um líder embaixo, a linha vai continuando. Líder, líder, parou. Líder, parou. Chegou aqui subordinado, parou. Mas sempre que o líder vai pegando outro líder, a linha vai completando. Então, se você quer pessoas fáceis, dóceis às vezes, você não multiplica a sua influência. Mas aquelas... Sabe que as pessoas mais difíceis são aquelas vezes que mais executam. Você tem que se escolher. Eu quero pessoas que me aceitem 100%, sem questionar. Talvez essa pessoa não vai fazer muita coisa. Mas se você pegar aquela pessoa que é um pouquinho... Por que Jesus escolheu o apóstolo Paulo? Já pensou nisso? O pastor da meditação hoje dizia que dos 27 livros do Novo Testamento, quantos são de Paulo? 14. Pegou Paulo, que era um perseguidor. Diz assim, já pensou esse homem que tem iniciativa para matar? O que ele vai fazer para salvar depois? Se pegasse um muito bonzinho de tudo, talvez pegou, muitos nem estão na Bíblia, né? Mas Paulo era o extremo para lá e se tornou o extremo para cá. Aquelas pessoas, quando você ouve aqueles garotos mais traquinas da igreja, talvez sejam os maiores líderes da igreja no futuro. Há exceções, mas eu não posso excluir essas pessoas pensantes porque elas não fecham integralmente com a minha opinião. Ellen White, olha que texto pesado de Ellen White. Ela diz assim, alguns líderes escolhem aqueles que não diferem deles, mas que agirão como meras máquinas. Só escolhe aqueles que agem como ele pensa. Ninguém, Ellen White diz, tem o direito de agir desse modo. Ninguém. Deixai que outros planejem, outros. E se falharem em alguma coisa, não tomeis isso como evidência de que são incapazes de ser pensadores. Nós não temos um modelo único nas coisas na igreja. Se nós tivéssemos, a igreja estaria avançando tremendamente, mas nós não chegamos ainda à maneira como Deus quer. Nós vamos ter que ouvir pessoas, talvez as menos imaginamos, falando na igreja para dar as ideias que vão fazer diferença nos últimos momentos da história dessa igreja. Nós temos andado por um caminho que não tem levado a muito sucesso.
E Deus vai levantar pessoas que vão nos fazer pensar diferente. Mas se eu só escolho aqueles que pensam igual a mim, então só há uma cabeça na comissão, não existem várias cabeças pensantes. Eu às vezes me preocupo com comissões que não falam nada na comissão. E a impressão que me dá é que as pessoas estão só olhando para querer saber o que está na cabeça do presidente da comissão e não na cabeça de Deus. E mesmo que a pessoa pense diferente, ela fica calada, não posso. Olha, uma coisa é eu ser um crítico, outra é eu somar com aquilo que Deus coloca em minha mente para essa igreja avançar mais ainda. E é nessa coletividade que Deus fala a nós. Deus não fala a uma pessoa. E eu não posso querer pessoas que sejam reprodutores da minha personalidade. Nem no casamento isso deve acontecer, né? De um ou de outro lado, e nem na igreja, no corpo de Cristo deve acontecer isso. Nós devemos pegar pessoas que pensem diferente até, para que a soma das ideias nos leve a um projeto maior do que nós temos. Olha só o que fala esse autor, esqueci de pôr o nome. Mantenha ao seu redor pessoas fortes o suficiente para questionar as suas ideias, para que as más ideias jamais saiam da sua sala. Se necessário, diga algo como essa ideia só será implementada depois que vocês me derem 3 motivos pelos quais ela poderia falhar. E ouça-os. Você já pensou nisso? A gente quer que todo mundo fique calado para que minha ideia saia ilesa, né? E eu estou dizendo assim, olha, se essa ideia sair dali não der certo, todos nós somos culpados. Então, em vez de nós todos apanharmos depois, fale, questione a ideia. Porque a hora que passar dali, nós somos todos pais da criança e a chance de dar certo é muito maior. Então, falem. Nós temos que escolher pessoas que tenham coragem de falar, de se pronunciar. Ok? Vamos ao quinto. Líderes pensam diferente. Marcos 2:22. Marcos 2:22. Ora, aconteceu atravessar Jesus um dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Bom, isso aqui contrariou muita coisa. Jesus tinha uma lição por trás. Se você olhar na Bíblia, há muitas frases de Cristo que deixavam o povo meio sem entender, né? Essas são umas frases. Exemplos de como Cristo pensava diferente da multidão. Amai os inimigos. O conceito era amar os amigos e odiar os inimigos, né? Mateus 5. Olha só esse pensamento. A liderança é a arte do improviso. Os líderes precisam saber mudar, continuar, reinventar a si próprios. Os líderes têm de estar prontos a adaptar, mudar, esquecer, perdoar. Têm de estruturar novos relacionamentos para eles próprios, para a sua equipe e para os sócios. Líderes sempre aparecem com novos modelos. Você não pode continuar na rotina de sempre, porque senão o resultado vai ser o de sempre. Os líderes esquecem as práticas antigas e abrem suas mentes às novas ideias. Adquira uma nova linha de pensamento, adquirindo uma nova linha de pensadores. Isso aqui é para as empresas, né? Se as pessoas não conseguem mudar o pensamento, mude as pessoas. É isso que eles dizem. Mas na igreja não é isso. Na igreja você não muda as pessoas quando elas não entendem o seu pensamento. Você tem que pedir ao Espírito Santo que faça a gente chegar num consenso. Mas o ponto é, eu não posso achar que os métodos do passado têm que ser os métodos do presente. Olha o que as empresas inovadoras fazem. Elas permanecem fiéis aos valores, mas evoluem continuamente e modificam seus métodos de fazer o negócio. Elas sabem o que é o foco, o negócio, e o que é método. E às vezes a gente inverte a coisa, a gente coloca método como objetivo, e método é apenas... Método muda de um ano para o outro. Método muda de uma época para outra, muda de uma cultura, de uma igreja, etc. Mas os valores não. Há 2 grandes perigos na evangelização. Mudar a mensagem e não querer mudar métodos. Um dia perguntaram a Moody assim... aliás, um crítico disse assim, Moody, eu não gosto da sua maneira de fazer evangelismo. Disse, ok. E qual é a sua maneira de fazer evangelismo? Aí esse crítico disse, não, eu não faço evangelismo. Aí Moody diz assim, então eu prefiro a minha maneira de fazer do que a sua de não fazer. É melhor a minha maneira de fazer do que a sua de não fazer. Mas há pessoas que elas não têm coragem de mudar os métodos. E elas mudam, às vezes, a mensagem, né? As igrejas fazem isso. Eu vou baixar os princípios, as doutrinas bíblicas para conseguir mais pessoas. E Deus está dizendo que é o contrário. Sim, irmão. O seu texto está errado, é o 23 e é o 22. Perdão. Vamos lá. 23, eu falei, estava aqui 22, eu li o 23, é isso? Está o 22, mas é o 23. Ah, é verdade. É verdade. Mas sabe que era o 22 mesmo que eu devia ter lido? Era o 22 mesmo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos.
Do contrário, o vinho romperá o odre, e tanto se perde o vinho como os outros, mas põe-se vinho novo em odres velhos. Eu li errado, mas o certo era o 22. É Cristo quebrando os conceitos do momento que as pessoas estavam acostumadas. Obrigado, irmão. O certo é o 22 mesmo, mostrando que Cristo mudou. Vamos em frente aqui. Se seguirmos os caminhos que outros seguiram, chegaremos apenas aonde os outros chegaram. É uma realidade tremenda esse pensamento, que é muito popular, né? A gente quer resultados diferentes, mas não tem coragem de mudar os métodos. Os líderes têm que pensar diferente. Você tem que sair de uma rotina onde a igreja às vezes não está acontecendo. O método todo ano é o mesmo. Aqui na União Sul nós tínhamos uma dificuldade, porque a Semana Santa ela sempre cai num feriado, né? Semana Santa, Sexta-feira Santa. E esse ano, dia 21 de abril, era a segunda-feira, então tinha sexta feriado e segunda feriado. E a gente sempre marcou em cima, não, mas tem que ser esta data, tem que ser esta data. Todo mundo fazendo a mesma data. Só que o povo não está. A data está boa, mas o povo não está. Adianta alguma coisa? Vai viajar. O povo viaja. Então, assim, os pastores, é o seguinte, o importante é o povo, não é a data. Então, se para você melhora uma semana antes, muda a semana, mas tem o povo. E alguns, não, mas não pode mudar a data de Semana Santa. Espera aí, a gente não pode fazer evangelismo todos os dias? Então, qual o problema de fazer nessa data e não fazer na outra? Existe alguma santificação naquela data? Não, não é isso. Então, a questão é, se o povo está na data diferente, eu vou lá onde está o povo. E nós temos tido muito mais gente hoje em algumas... Nem toda igreja precisa disso, alguns não viajam, aí tudo bem. Mas existem algumas igrejas em cidades grandes que o povo desaparece. Esse pastor, você fica a semana toda, mas quarta à noite eu estou indo embora. Então, nós vamos adaptar ao povo, porque isso não é um princípio em cima disso, né? Vamos lá. Líderes planejam, Marcos 3:9 diz assim: então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Você vê planejamento nesse texto aqui? Olha, eu vou lá, já estou prevendo que vai ter muita gente, eles vão ir me empurrando, e eu vou indo para trás, vou chegar na água, daqui a pouquinho eu quero descansar, o povo não vai deixar eu passar. Então é o seguinte, pessoal, vocês têm que ter um barquinho, porque eu entro no barquinho e eu saio por fora. Olha o planejamento. Planejamento, estratégia. Bom, eu não vou ler tudo, mas aquela imagem está falando que nem sempre a igreja cuidou de planejar o trabalho. Os planos não têm sido traçados com clareza, levados a cabo plenamente, a fim de que os talentos de todos, cada um salvando um, pudessem ser empregados no serviço ativo. ênfase no planejamento. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem algumas igrejas que têm metas demais. Um estudo diz que se você tem de 1 a 3 metas, você alcança de 1 a 3 projetos. 1 a 3 metas. Se você tem na sua igreja 4 a 10 metas, na prática você vai alcançar 1 ou 2, o resto você esquece. E se você tiver mais de 10 metas, você não alcança nenhuma. Um estudo científico prova isso aqui. Nós dissemos que o slogan da igreja, a visão da igreja é fazer discípulos através do quê? Lembra lá do início? Fazer discípulos através de 3 coisas. Quais são? Comunhão, relacionamento e missão. Quantas metas são? 3. Dá para alcançar? Está ali, ó. Então estamos dentro. Vamos em frente. Líderes são questionados. Marcos 3:30. Marcos 3:30. E diziam: está possesso de um espírito imundo. O que você acha disso? Jesus, Filho de Deus, ser dito dele que estava possesso. Alguém aqui alguém já criticou você dizendo que você está com demônio? Está endiabrado? Alguém já criticou você assim? Nós já ouvimos um monte de coisa, né? Eu nunca ouvi isso, mas já ouvi outras coisas, né? Então, se nós nunca fomos questionados desse nível, não critiquemos as pessoas que não entendem, às vezes, o trabalho que estamos fazendo. Não podemos errar, mas nem todos vão nos aplaudir. E com Cristo acontecia. Vamos ler juntos? Para um líder é mais importante respeitado do que ser... Há muita gente querendo ser popular e perde a estribeira, né? E o nosso negócio, assim, ó, o que eu quero é respeito, eu não estou querendo aplauso. Eu não estou procurando aplauso, eu quero é respeito. Olha, essa pessoa que quando fala, ela fala de forma sensata, ela sabe o que quer, ela está dentro do que Deus pede. Olha esse outro pensamento. Líderes espirituais não buscam descobrir a vontade da maioria, mas buscam alcançar a maioria para descobrir a vontade de Deus. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. O que nós queremos é a mente do povo para descobrir a voz de Deus. Então, em alguns casos, irmãos, não existe votação. Em alguns casos não há votação.
Em alguns casos é questão do assim diz o Senhor. Nós temos que aceitar o assim diz o Senhor. E há igrejas voltando princípios, e esse não é o ponto. Olha esse outro. Um homem que segue uma multidão jamais será seguido por uma multidão. Bonito esse, não? E há um outro pensamento diz assim que o bom maestro deve dar as costas à multidão. Você não rege uma orquestra de costa para ficar olhando para o público. O bom maestro dá as costas para o público para reger a orquestra. E o bom líder às vezes tem que dar as costas à multidão também. Olha esse outro aqui. As pessoas humildes não pensam pouco de si mesmas, elas pensam pouco em si mesmas. Eu reconheço meus valores, embora eu não dê atenção muito a eles. Mas eu sei que Deus me chamou e tem um projeto para mim. Vamos correndo. Líderes preparam sucessores. Marcos 5,37. O livro de Marcos é um manual de liderança, né? É o Evangelho de Marcos. 5,37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e aos irmãos Tiago e João. Cristo tinha uma estratégia, né? Cristo tinha uma estratégia de liderança de preparar sucessores. E esta estratégia foi tão bem executada que até hoje essa igreja funciona com base naqueles 12 homens, em sua maioria pessoas extremamente simples. Liderança cristã, Ellen White disse, os que estão em posições de responsabilidade deveriam sentir que é seu dever reconhecer talentos. Olha aqui, ó. A gente às vezes não pensa nesse aspecto. Deveriam aprender como utilizar os homens e como aconselhá-los. Nós precisaríamos ser pessoas assim, tá, final do ano, alguém tem que entrar no meu lugar. Quem é que eu preparei esse ano para ocupar o meu lugar? Se eu não preparei ninguém, a minha liderança não foi correta. Eu tenho que estar sempre pensando quem é que vai ocupar o meu lugar. Tem pessoas que têm medo disso, né? Uma vez eu vi um evangelismo numa igreja que não funcionava, já por anos não funcionava. Evangelista do campo, obreiros bíblicos, todo mundo ia lá e não funcionava o evangelismo. A igreja não entrava junto. Até que um membro chegou para o evangelista e disse assim, ó, não vai adiantar o seu evangelismo. Por quê? Eu vou lhe falar. É que os líderes da igreja estão com medo desse povo novo chegar e tomar os cargos deles. Então, não adianta fazer evangelismo, porque o negócio aqui é a manutenção dos cargos. O que você acha dessa igreja? Essa igreja, jamais os líderes vão fabricar novos líderes. Eles estão querendo se manter na posição. E há alguns que dizem assim, olha, eu estou feliz porque eu estou há 40 anos como primeiro ancião dessa igreja. E a tentação da gente é aplaudir essa pessoa, não é? Olha, que bonito isso. Tudo bem que seja ancião, mas não precisa ser o primeiro ancião, né? Por que não entra um dia, cai fora e deixa um outro entrar, não deixa jovem entrar, não deixa mulher entrar em alguns cargos, mas tomou conta, esses são os donos de igreja, a gente chama por aí, né? Sei que não tem nenhum aqui, senão nem viria, né? Os donos de igreja, eles preferem não vir aprender, né? Mas então, nosso dever é reconhecer talentos na igreja. É na sucessão que se revela o valor duradouro do líder. Alguns gostam, olha como é que é o ser humano, ele diz assim, quando você sai da função e alguém diz assim, olha, virou um caos depois que você saiu. A coisa agora acabou, no teu tempo estava lá em cima, mas depois que você saiu, caiu. Qual é o sentimento natural do ser humano? Opa, eu sou importante, estão lembrando de mim, eu tinha que estar lá e tal. A natureza humana é essa. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, ó, você deveria dizer, se quem substitui você for pior que você, é porque você foi um líder terrível, não conseguiu preparar alguém para ocupar o seu lugar e ir mais longe que você. Sabe, irmãos, qual é o valor? Eu tenho a obrigação, eu deveria lutar para fazer melhor o meu trabalho do que quem esteve antes de mim. E o que chegar depois de mim devia fazer bem melhor do que eu. E o que vier depois do que vier depois de mim, bem melhor ainda, porque cada ano que passa, nós estamos mais perto da volta de Cristo e temos mais gente para evangelizar. Então tem que vir sempre alguém fazendo mais do que eu fiz. Eu tenho que ir melhor que o meu anterior, e o que chegar depois de mim tem que ir melhor do que eu ainda. Isso é sinal de liderança quando eu creio que a sucessão minha vai mostrar que tipo de líder eu fui no passado. Bom, você está preparando alguém? E líderes são disciplinados, Marcos 1,35, estamos indo para os finalmente. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto para fazer o quê? Orar. E é legal esse texto aqui, se você olhar para frente, o verso 37 diz assim, vamos ler o 36 também. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Jesus orando e o povão procurando Jesus. 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Quase uma repreensão a Jesus, não?
Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também pregue ali. Para isso é que eu vim. Você vê aqui a disciplina de Cristo? O povão procurando Cristo, mas ele tendo seus momentos com Deus, de oração. Isso é disciplina. Tem gente que está todo o tempo na vitrine. E gente que está na rua o tempo todo, não tem tempo para colocar nada aqui dentro, né? Sai de casa rápido porque tem que servir os outros, mas não está pondo nada dentro. E diz que o tambor, a lata, quanto mais vazia, mais barulho faz, não é assim? E as pessoas, quando falam e parece que não acrescentam muita coisa. E o que nós precisamos é falar menos, e eu tenho 4 minutos, falar menos e ter mais influência, né? Olha só, à medida que nós avançamos na escalada da liderança, em funções humanamente falando, os nossos direitos, que eram muitos, vão diminuindo, e as nossas responsabilidades, que eram poucas, vão aumentando. Há pessoas que querem ser anciãs de igreja e viver do jeito que ela quer. Não, eu sou líder. Não, amigo, você está abrindo mão da sua liberdade. Você consegue ver o pastor Luiz entrando aqui agora de chinelo de dedo, um calção, uma camiseta regata aqui agora? Não, ele não pode fazer isso. Ele hoje representa uma instituição. Não tem a liberdade de fazer isso. Alguns gostariam que fosse assim, ó, a responsabilidade, não, eu sou chefe, eu é que dito as normas, e aqui é do meu jeito, e meu filho pode bagunçar na igreja porque eu sou ancião, e eu posso fazer do meu jeito porque eu sou chefe aqui. Isso é o mundo aí fora que faz. Na igreja nós somos a liderança serviçal. Quanto mais nós temos uma função maior, menos liberdade eu tenho. Eu não tenho liberdade mais de chegar atrasado na igreja, eu não tenho liberdade de não ter um programa de ofertas, não tenho liberdade de fazer o que eu quero, como acho que gostaria. Eu perco essas liberdades. Minha família andar do jeito que... Eu não tenho mais essa liberdade. Não, eu tenho cargo, minha esposa não tem, ela faz do jeito... Não tem mais essa liberdade. Porque eu aceitei um cargo de liderança e esse cargo me limita. Se os que estiverem, Ellen White, no comando não tiverem autocontrole, olha aqui, eles se colocarão abaixo de servos. Deus espera que os mordomos a quem honra representem o mestre. Se esse líder não pode representar a paciência, a bondade e o amor longânimo, a honestidade, a abnegação de Cristo, se ele esquecer de que é um servo e se exaltar, seria melhor que as pessoas Eu não posso falar o que eu quero, porque eu sou um líder. Eu tenho que pensar no que eu falo. Eu tenho que pensar na roupa que eu uso. Eu tenho que pensar no estilo de vida que eu tenho, porque eu sou um líder e eu sou um servo. Quanto maior a função, mais servo eu sou. E, finalmente, líderes têm que possuir sonhos, devem possuir sonhos. Marcos 4, verso 20. Marcos 4, verso 20 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nós temos que ter sonhos. Meu sonho, pessoal, é em 3 anos nós temos mais de 51% dos membros envolvidos na missão. Amém. Esse é meu sonho. Na comunhão, relacionamento e missão. Esse é meu sonho. Nós temos que ter sonhos. Qual é o sonho? Olha só, líderes sempre têm uma paixão escondida na manga. Líderes sonham, veem um mundo com cores mais brilhantes, imagens mais definidas e alta resolução. Em última análise, liderança é ter, criar, mostrar e difundir energia. Os líderes emocionam, irrompem, flamejam e têm entusiasmo sem limites. E como seria possível não terem tudo isso? A lógica é, se você não amar o que está fazendo, se não estiver completamente apaixonado pelo seu projeto, pela sua equipe, pelos seus clientes, pela sua companhia, então por que está fazendo tudo isso? E por que esperaria que alguém o seguisse? Isso é um homem do ramo de liderança que fala, imagine nós na igreja. Se eu não tenho uma paixão por aquilo que eu estou e tenho um ideal maior na minha vida, por que eu faço o que eu faço? Sonhos na área de comunhão, de relacionamento e da missão. Líder tem que ter porta-voz, tem que sentir que foi chamado. Líder tem que ter ousadia, algum projeto ousado, tem que formar a sua equipe, deve ser diferente, pensar diferente. Líder deve planejar, tem que estar disposto a ser questionado. Líder tem que pensar num sucessor. Líder tem que ter disciplina pessoal e possuir sonhos. Em 1 minuto, escolha 2 desses que você quer agradecer a Deus e 2 desses que você entende que é um desafio na sua vida. Olha, eu acho que eu tenho planejado e eu sou alguém disciplinado. Eu quero agradecer a Deus por isso. Mas eu acho que está me faltando ousadia e está faltando eu ter sucessor. Não sei qual é o seu, mas em 1 minutinho aí, cada um o seu, que 2 itens você agradece a Deus? Olha, eu acho que isso aqui eu atingi. Eu agradeço a Deus por esses 2 itens.
Mas tem 2 aqui que são desafios na minha vida. Eu queria, nesta manhã, pedir graça a Deus para crescer nesses 2 aspectos. Gaste aí um pouquinho de tempo com você mesmo. Quantos já escolheram os nomes? A maioria ainda não. Mais 30 segundos, mais 20 segundos. Esse é um tema de casa. Senhor, me ajuda a crescer pelo menos nesses 2 itens. Não adianta pegar muita coisa. Mais de 3 a gente esquece, né? Estou pedindo só 2, para você atingir os 2. Ok? Posso ir em frente? Vamos ler juntos esse texto de João 13:15. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. O modelo é Cristo. A gente tem que pegar a Bíblia e pensar a liderança de Cristo, porque ela precisa ser copiada por cada um de nós. 4 livros que eu acho fantásticos sobre liderança. Nós temos todos os de Ellen White, mas estou pegando aqui livros evangélicos, mas que têm um conceito bonito de liderança. O líder da próxima geração, Na Cova com o Leão no Tempo, o líder espiritual do século XXI e a igreja espiritual. Irmãos, Deus abençoe, que nós sejamos um líder segundo o coração de Deus. Se todos os líderes da igreja fossem como eu, a igreja seria melhor ou pior? Se todos os líderes fossem como eu sou, essa igreja estaria mais avançada ou mais atrasada? A igreja é a soma de nós líderes. Deus tem um caminho para essa igreja, mas nós podemos fazer curvas maiores ou levar a igreja mais reta. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pelo exemplo da liderança de Cristo no livro de Marcos. Nós não temos, Senhor, a real dimensão daquilo que Tu esperas de cada um de nós, mas humildemente nos colocamos em Tuas mãos para cumprir a missão ao qual fomos chamados. Dá-nos, Senhor, o senso e a convicção de que fomos chamados nominalmente por Cristo Jesus. Queremos, Senhor, nos espelhar no exemplo de Cristo aqui na terra. Esta igreja não é nossa, é Tua. Esse negócio é impossível aos nossos olhos, mas possível na visão divina. E esta igreja, Senhor, não nos pertence, pertence a Ti. Então, Senhor, nós queremos que Tu nos capacites para a missão ao qual nos chamaste. Que ao olhar para o exemplo de Cristo, as pessoas olhem também para o nosso exemplo. E que o resultado, Pai, seja uma igreja madura, uma igreja crescente e em breve uma igreja militante, se transformando numa igreja triunfante para a honra e glória do Teu nome. Clamamos-Te e agradecemos-Te em nome de Jesus. Amém, Senhor.